Então sejam todos muito bem-vindos a essa videoaula, essa aula na verdade, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um pouquinho mais sobre o Spring Boot. Tá? Nós começamos aí no curso anterior. O que nós fizemos ano passada mesmo? Basicamente 3 linhas hoje só. Nós fizemos quase nada, né? É isso mesmo, e o Spring Boot é essas vantagens, né? Você faz quase nada e tem muita coisa. Ou seja, fizemos pouquíssimas coisas e tivemos o quê? Pelo menos uma comunicação com o banco de dados. Tá? Então nós criamos um banco de dados, né, e configuramos. Então nós temos aqui um application, que é o arquivo principal, o Spring Boot. Nós criamos um cliente, uma entidade, criamos um arquivo de configuração, dizendo qual é o banco de dados que nós devemos conectar, usuário, senha, tudo certinho. Tá? Criamos o POM, que é a base da configuração do Spring Boot, que é o Maven. Tá? O Spring Boot ele tem um plugin específico do Maven, que nos ajuda a fazer as compilações dele. Colocamos algumas dependências, como do driver, como do Spring Boot Start Data JPA, certo? E aqui o parent. Esse parent que é o mais importante. É ele que herda toda a estrutura do Spring Boot. É isso que nós fizemos no ano passado. Tá? Ao rodarmos o nosso programa, ao subirmos a nossa aplicação, ao rodarmos ela, o que nós temos aqui no console? A exibição do status dos frameworks que estão configurados. Por exemplo, ele já mostrou aqui, eu estou usando o Hibernate para fazer essa implementação com o banco de dados. A versão do Hibernate que ele está usando aqui. Tá? E eu expliquei para vocês o que é um framework JPA. E aqui ele mostra todas as tarefas que ele está fazendo, não é erro. Então nós temos um nível de log chamado info. Né? Então esses infos, todos esses infos aqui, são informações que estão acontecendo. Não é nenhum problema. Esses dias um aluno, ele viu esse print aqui, né, esse console, ele tirou uma foto do console e falou: professor, qual que é o erro que eu estou tendo aqui? Eu falei: não tem nenhum erro. Tá? Então assim, às vezes você olha isso aqui, você tem que saber identificar o que é erro e o que não é. Então aqui, o fato de ter esse monte de letrinha aqui não quer dizer que deu problema. Então, deu tudo certo. Se tivesse algum problema aqui, a gente já veria alguma exceção aqui lançada aqui. Tá joia? Então, vamos lá. Então, vamos continuar. Então, nossa missão para hoje é fazer, de fato, um usuário ser salvo no banco de dados. Um cliente, um fornecedor, uma pessoa. Vamos fazer alguns exercícios aqui, tá? Então, nós fizemos aqui a classe de cliente, mas, em momento algum, ela foi, de fato, salva no banco. Tá? Então, como fazer com que esse cliente seja salvo no banco? Como fazer isso? Tá, então nós vamos criar uma classe aqui agora, uma classe nova, new class, e nós podemos chamar aqui de cliente repository. O repository é como se fosse o nosso DAO, lembra do DAO? Data Access Object. Tá? É aquela classe que vai se responsabilizar por acesso a dados no nosso programa. Tá? É só uma convenção, ela não precisava ter esse nome. É uma convenção. Por que eu estou usando essa convenção? Porque o Spring gosta dessa convenção. Ele tem até algumas anotações repository, ele tem umas classes chamadas repository. Então a gente está seguindo o raciocínio dele. A linha de raciocínio dele. Tá certo? Então são patterns que nós estamos obedecendo aí. Só o local que eu coloquei que não está legal. Por exemplo, aqui agora eu vou criar um pacotezinho. Não coloquei no pacote certo, né? Deixa eu fazer certo agora. Opa! Meu sonho é achar a opção aqui, para criar um pacote aqui, né? Repository. Beleza? Criei só um pacotezinho e vou arrastar para cá. Pronto, criamos um cliente repository. Tá? Só um detalhe. Ao invés de nós criarmos uma classe, nós vamos criar aqui, nesse caso, uma interface. Por que uma interface? Porque o Spring, ele automaticamente vai implementar essa interface para a gente contendo o JPA. Por exemplo, se eu vier aqui e falar assim, eu sou a classe cliente repository, que estendo de JPA repository, tá vendo? O que eu tenho que falar aqui? Eu estou estendendo uma classe nativa do Spring com as implementações básicas de operações em banco, como buscar por ID,
buscar, fazer buscas específicas, salvar, alterar, excluir, tá? Essa interface JPA Repository, ela já tem todas essas definições desses métodos. Eu só preciso falar para ela vai ter que adaptar os seus métodos para o objeto cliente. Eu tenho que passar para ela só isso aqui, que é o objeto cliente, e aqui o integer, que é o tipo do ID desse cliente, tá? Ó, cliente, opa, long, eu pus long aqui, então aqui eu ponho long também. É o tipo da chave primária. Aí o colega perguntou, por que eu estendo e não implemento? Tá? Porque assim, nesse caso aqui, a interface JPA Repository, ela deve ser estendida porque a implementação, quem vai garantir para nós é o Spring Boot, é o próprio Spring. O próprio Spring vai fazer essa implementação para a gente. Você não precisa se preocupar com a implementação. Você vai trabalhar num nível de abstração. Você fala, eu tenho aqui uma interface que tem que fazer essas implementações. Você não vai ter que trazer aqui o Entity Manager, não é você que vai trazer o Entity Manager, controlar as transações manualmente. Ele já tem uma ideia de como isso funciona. Ele tem uma ideia de que você quer. Tipo, você fala assim, eu quero apenas as operações básicas em cima de cliente. Beleza, então você cria uma interface sua que já vai ter essas implementações e quem vai te dar esses métodos implementados já vai ser o próprio Spring. Agora, se você tem que implementar, aí cai para você a responsabilidade de implementar esses métodos. Perceba, a interface JPA Repository, ela tem todos os métodos, olha lá, find all. Se você cria uma classe que implementa aquela interface JPA Repository, você vai ter que implementar esse find all. Você vai ter que implementar esse find all também. Você vai ter que implementar esse outro find all. Você vai ter que implementar todos. Mas se você não fizer isso, não criar uma classe que implementa aquela interface, o próprio Spring já tem uma implementação padrão dele. Então você não precisa se preocupar em implementar esses métodos aqui. Aí você fala, mas e os métodos que eu quero para mim que não tem nessa classe? Aí você define esse método aqui. Por exemplo, ele não vai ter um método aqui, ó. Por exemplo, buscar por e-mail. Por exemplo, ele não tem um método buscar por e-mail. Mas você pode criar uma definição de um método buscar por e-mail, definir aqui em cima uma consulta, olha só, uma query, uma consulta, dando só um exemplo, e aqui você coloca o seguinte, buscar por e-mail vai ser algo assim, ó, select na tabela, cliente, onde o campo e-mail vai ser igual a alguma coisa, e-mail. Por exemplo, então beleza, esse cara aqui é um parâmetro, então tá bom, então vamos colocar aqui, só estou adiantando aqui uma ideia, só para você ter uma ideia de como que vai ser aquilo quando você precisa de um método que não tem na interface, você vai lá e define como vai ser, e aqui você fala que vai ser um parâmetro. Por exemplo, olha lá, um parâmetro. Por exemplo, e-mail. O que você falou aqui? Ó? Você falou assim que toda vez que eu chamar esse método, buscar por e-mail e passar um e-mail, esse parâmetro e-mail, esse e-mail que é o valor jão@htplus.com, vai ser substituído no parâmetro e-mail da consulta que está escrito lá em cima. Então nós fizemos uma consulta e essa consulta é feita na linguagem JPTL, não é no banco. Essa aqui você não está fazendo na tabela cliente, você está fazendo na classe cliente. Na classe cliente. Mas a classe cliente tem um vínculo com a tabela cliente. E quem vai traduzir esse comando JPQL para SQL, que é a linguagem do banco, é o próprio framework. Então ficou nítido, né? Eu percebo que você não implementou o método. Você não teve que conectar com o Entity Manager, você não teve que abrir transação, você não teve que fazer todo o controle na mão. Você deu uma definição de um método, deu para ele o que você quer que ele executa, de consulta, e o Spring vai implementar esse método para você. O Spring vai copiar essa mensagem aqui, ó, esse texto, vai substituir por esse parâmetro aqui, ele mesmo vai abrir a conversa com o Hibernate, vai fazer tudo para você e vai te entregar o objeto que você quer, ok? Pode perguntar, pessoal. Como? Esse long é o tipo, isso aqui é o tipo da chave primária. Por que é o tipo de chave primária? Tem um método lá no JPA Repository, tá vendo? O que precisa do T, quer dizer, eu preciso do cliente. Tudo isso aqui vai ser substituído por cliente. Por exemplo, JPA Repository, find all, ele vai buscar uma lista de cliente. Uma lista de cliente. Só que vai ter um momento aqui, ó, por exemplo, ele vai iterar, por exemplo, ele vai buscar por IDs. Você vai passar uma série de IDs para ele iterar. Só que qual que é o tipo do ID?
No caso do cliente, o ID vai ser long, mas pode ser que você tenha outra entidade que o ID seja integer, seja uma string, seja qualquer outra coisa, entendeu? Então, aonde tiver referência de ID aqui dentro, ele vai copiar o tipo lá de cima. Então, perceba que deve ter bastante. Ó. Get one, por exemplo, eu quero buscar alguém por ID. Então, nesse caso aqui, ó, esse cara aqui vai ser substituído por long, e esse cara aqui vai ser substituído por cliente. Ou seja, toda vez que eu chamar o método getOne, eu vou passar um long como entrada, que eu defini como parâmetro, e vai me retornar um cliente como retorno do objeto. Pode plantar. Então, toda classe que você quiser fazer uma busca, então você vai passar a classe e o Isso. parâmetro de identificação, quem está sendo o ID da sua classe. Isso. A pergunta foi, toda vez que eu chamar o JPA Repository, eu preciso passar o tipo do objeto a ser persistida e o ID dele? Sim, essa é a sintaxe da interface do JPA Repository. Só mais uma dúvida, Então tá. ali na query você colocou select C from cliente C. Ah, tá. Esse cliente C não podia ser só cliente ou C você tá. Isso aqui, ó, pensa o seguinte, a pergunta foi, e por que esse Czinho aqui, né? Esse C, na verdade, está fazendo uma referência ao tipo cliente. Por exemplo, você fala assim, quando você declara um objeto cliente, você não põe assim, cliente C1, esse new cliente. Esse C1, ou esse CLI, é esse cara aqui, ó. É como se você estivesse declarando um objeto cliente aqui na consulta. E aqui você está falando, na hora de retornar, eu quero que retorne o cliente inteiro. A referência do cliente, por exemplo, tá ali, ó, CLI. Tá? Então, esse aqui pensa como sendo a sua instância de objeto cliente. Isso aqui chama de alias também. Tá? Mas qual que é a ideia? Você fala, não, mas eu quero buscar por e-mail, por meio da entidade cliente, mas eu quero que me retorne só o nome dele. Então vai ter só o nome. Ela CLI.nome. Ah, não, mas eu quero só o nome, CLI.email. Só o nome e e-mail, eu não quero o ID. Ah, não, eu quero os três, só que assim, ó, CLI.ID. Só que perceba que esse tipo de retorno, ele vai te retornar vários dados, vai te retornar um vetor de dados. Se você falar, não, retorna só CLI, ele te retorna uma instância de cliente, uma lista de instância de clientes. Se tiver vários clientes com o mesmo e-mail, ele vai me retornar uma lista de instância de clientes. Na lista 1, na posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Tá? Mas nesse caso aqui ele retorna a lista, mas nesse caso eu estou programando, pedindo para ele retornar só um cliente, ó, tá vendo? Só um. Vamos supor que eu colocasse assim, ó, se eu fizesse aqui, ó, sem where, traga todos os clientes para mim. Aí aqui eu não poderia ser cliente, ó. Aí aqui eu tenho que ser o quê? Uma lista de clientes, ó. Ali. Eu vou deixar assim, um que vai ser buscar por e-mail, por exemplo. Buscar por e-mail. E vou deixar um outro aqui que vai buscar uma lista. Embora nós já temos isso. Nós já temos essa lista, já está implementado isso. Mas se você quisesse visualizar, seria assim, ó. Buscar todos. Nós já temos isso. O próprio JPA Report já fez essa lista para você. Ele não fez uma buscando por e-mail. Aí você fez aqui uma implementação. Tá? Mas seria algo assim, se você quisesse buscar todos. Ó. Buscar todos. E aqui no Cure seria assim. É redundante, tá? Só um pouco. Só um pouquinho. Essa parte você não tá gravando, né? Tô gravando. Tô gravando, tá? Beleza? Olha só o que eu fiz aqui, ó. Busca todos os clientes, ó. Busca, CLI, from, cliente. Seria isso aqui, ó. Eu pedi todo mundo e ele me trouxe dentro de uma lista. Ah, não, eu pedi um cara específico que tem um filtro where. Eu garanto que esse filtro só vai me encontrar um cliente com aquele e-mail, então eu consigo colocar um cliente aqui, ó. Se essa busca me retornar mais de um cliente e aqui eu estou falando que eu só quero um, nós vamos ter um problema, vai ter uma exceção aí. Tá? Entenderam? Pode perguntar. Beleza. Isso aqui é só para você ter a ideia, certo? Então vocês entenderam a ideia do JPA Repository? Tá? Não se preocupe ainda em fazer junto comigo. Eu estou só me preocupando agora em transmitir a ideia para você. Eu dou tempo, aí você digita certinho, a gente faz o teste junto. Primeiro só absorve para você pegar a ideia do negócio. Tá? Isso que eu queria que você... Olha só. Tem algumas dúvidas ainda com relação a JPA Repository. Tá? O que nós temos que entender aqui? Nós temos que entender que essa JPA Repository, ela só é uma interface.
Se você olhar ali a sua estrutura, se você olhar a sua estrutura, clicar nela e olhar a sua estrutura, ela estende outra interface e mais outra interface. Ela é totalmente genérica. Tá vendo esses T, ID, T, é totalmente genérico. Ou seja, ela vai se adaptar a um objeto de persistência. Algum objeto que tem aquela notação @entity, qualquer um. Por exemplo, se você criar ali uma classe chamada cidade, e essa cidade vai ser persistida no banco de dados, você vai colocar @entity em cima dela. Concorda? Igual nós fizemos aqui no cliente. Ó. Olha lá, cliente. Esse tipo de classe, entity, ele é altamente adaptado, ou seja, altamente compatível com o JPA Repository. Esse T, ele espera que seja um objeto do JPA. Beleza. O ID, ele espera que seja um objeto, não do JPA, mas um objeto que seja da família Serializable. Por exemplo, integer, long, double, todos esses objetos são da família Interalize. Se você abrir aqui a classe long, por exemplo, Ctrl+Shift+R, long, ou Ctrl+Shift+T, long, Ctrl+Shift+T. Se você abrir a classe long, ele estende da classe number, que implementa uma interface, mas se você estender mesmo, chegar no number, o number é da família Serializable. Então, esse Serializable só está garantindo que o segundo parâmetro tem que ser compatível com essa interface. Só isso. Esse extend está dizendo só isso. Tá? Então, o parâmetro da esquerda quer dizer um tipo, o parâmetro da direita quer dizer outro tipo. Restrito. Tá? E essa interface JPA Repository estende outra interface que tem a ver com Paging and Sorting Repository, paginação e ordenação, e que estende de outra interface. Tá vendo? Então nós temos aqui interfaces estendendo de outras interfaces. Beleza. Agora, o que nós temos aqui? Uma família de interfaces. Aí você fala assim, ó, eu tenho a minha classe aqui, ó, cliente repository. Então ele já veio com todos esses métodos abstratos, tá, da interface JPA Repository e toda a sua família. Tudo abstrato. Não tem nada implementado, nós estamos trabalhando no nível de abstração. Então aqui dentro está dizendo, ó, deve existir o método findAll, que é buscar todos. Deve existir o método findOne, vai getOne, não lembro, só olhar aqui e lembrar. Tá lá, findAll, save, flush, tá vendo? GetOne. Vamos pegar só isso aqui, ó, getOne, e vamos colocar aqui só o save. Beleza, são 3 métodos genéricos, perceba que o save vai ser para T aqui, o findAll vai retornar T, todo mundo é genérico. Esse aqui você passa um ID para ele como parâmetro, todo mundo é genérico. Aí você vai lá e estende da sua classe cliente. Você vai lá e põe a sua classe na sua interface. Cliente repository. Aí a sua interface continua sendo interface, não tem nada implementado. Tá? Então isso aqui é uma interface, aqui é outra interface, só que na sua interface você definiu mais uns métodos. Por exemplo, buscar por e-mail. E definiu um parâmetro aqui. Como que o Spring vai criar para você? Onde que está a implementação dessa classe? Você só definiu o método. Quem vai implementar essa classe? O Spring não sabe que você iria criar uma interface que tem esse método aqui. Então não tem como ele deixar uma classe pronta para você. Não tem como ele deixar uma implementação pronta de uma coisa que ele não sabe que você vai criar ainda. Agora daqui ele pode deixar pronto. Aqui ele pode deixar pronto porque isso aqui, se você estender daqui, é óbvio que você vai querer essas funcionalidades. Então ele já tem uma classe aqui que implementa essa interface. É uma classe dele, interna. Uma classe dele, igual o list. Lembra do list? A interface list. Nós já não temos o array list. Lembra qual que é a diferença do list e do array list? Qual que é a diferença do list e do array list? O array list implementa o list, já está pronto. Você declara um objeto do tipo list e já tem um array list prontinho para implementar. Né? Lembra do set e hash set? Ali. Mas se você estender essa classe set aqui, ó, colocar aqui, ó, meu set, ou minha lista, vamos fazer aqui, my list, list, array list. Aqui você tem o seu my list, você criou uma interface que estende essa interface. Qual que será a implementação dela?
Você vai ter que fabricar uma implementação para ela. Certo? E a mesma coisa está acontecendo aqui. Nós estamos estendendo uma interface, aqui já vai ter uma implementação pronta, nós não precisamos conhecer ela. Internamente o Spring já tem essa classe que implementa essa interface para nós. Porém, nós vamos estender ela e vamos colocar mais métodos. E aí vai existir alguém aqui capaz de implementar essa interface. Porém, isso vai ser em tempo de execução. Em tempo de execução, o Spring vai olhar para a sua interface e falar, peraí, ele quer esse método. Deixa eu gerar aqui uma implementação para essa interface. Então ele gera essa implementação para você. E você não precisa se preocupar. Então essa implementação vai ser gerada pelo Spring. O framework vai olhar para a sua interface e vai falar, beleza, ele quer que eu execute esse método, ele quer que a entrada seja uma string, e ele quer que eu pegue essa string e substitua naquela consulta JPQL, e ele quer que eu execute isso. Aí o Spring já vai ter aqui dentro o Entity Manager dele, o gerenciador de banco de dados, vai executar, vai pegar o resultado e já vai te entregar. Isso é o framework. Se você não tivesse isso, você ia ter que ter isso tudo na mão. Tá? Tudo na mão. Então, o framework, a única coisa que você precisa entender é que basta eu estender uma interface, escrever um método e escrever uma consulta que vai ser executada dentro daquele método. Quem vai fazer isso acontecer é o framework. Eu espero que tenha clareado um pouquinho a dúvida de vocês. Tá? E a ordem de entender. Uma interface pode estender outra interface. Tá? Isso é comum. Assim como o list pode ser estendido por outro na list. Essa segunda aula que a gente está falando sobre esses frameworks